Jesus. Vamos chegar na presença de Deus em oração. Senhor Deus poderoso, Deus eterno, Deus de maravilha, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Agradecidos, ó Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, nesta manhã, nesse estudo da Tua Palavra, na escola dominical, Senhor. Deus soberano, Deus de maravilha, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, nos abra a nossa mente, o nosso entendimento, dá-nos mais conhecimento da Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra diz: conhecereis e prossigais em conhecer o Senhor nosso Deus. E nós queremos saber, Senhor, como a melhor maneira de Te servir, Senhor, de fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somente a Tua Palavra pode nos instruir, ó Deus Todo-Poderoso, para cumprir com o Teu propósito, ó Deus, Senhor, que é a Tua vontade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos na segunda lição, né? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Segunda lição, hoje é dia 20 de 12 de 2020. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria de perguntar aos irmãos, né? Faz parte da aula, né? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem recebeu o batismo já com o Espírito Santo? Eu já te falei, o nosso Amém? não tem buscado. Não, está bem, está bem. Bem, não. Então, assim, ó. Então, vou dar a oportunidade para a irmã Jurema, uns minutinhos aí, irmã Jurema, para falar sobre as maravilhas do Espírito Santo na sua vida. Pode falar. Se a senhora quiser vir aqui na frente, pode vir também. Não, daqui mesmo, não sei um pouco, nós somos lá de casa. O batismo no Espírito Santo para mim me dá poder, me dá força, não deixa muitas vezes eu cair, muitas vezes... A senhora lembra do dia que a senhora foi batizada, mais ou menos? Foi. O que a senhora sentiu? Estava dentro da igreja, né? Estava dentro da igreja e senti algo que me surpreendeu, que a gente estava até sentada, né? E estava culto, né? Sim. E a gente sentiu que fiquei assim, uma coisa me modificou naquele momento, né? Parece que eu mudei, e aí, causamente, ainda bem que eu estava sentada, né? Aí, ela estava falando, começando a falar em línguas e tudo, quando vi já não estava falando em línguas, estava super, né, diferente a minha. Glória a Deus. Então essa é uma experiência, né? Cada um de nós, irmãos, temos uma experiência. E alguns cristãos, irmãos, se sentem inferiores por não serem batizados com o Espírito Santo. Mas nós temos um esclarecimento para isso, né? Que esse sentimento é fruto dos ensinamentos impróprios que existe em torno da doutrina desse batismo. Posso falar? Por essa razão, só um momentinho, por essa razão nós precisamos estudar e orar a respeito disso, né? Então nós vamos entender para as pessoas, que até tem gente que diz: não é batizado com o Espírito Santo, a pessoa é menos que a outra, é inferior à outra, não tem nada disso, todos nós somos iguais, né? E perante Deus, e o batismo com o Espírito Santo, nós vamos entender, né, no decorrer dessa revista, mas antes, porém, vou deixar a irmã... Agora eu me lembrei que a gente, muita idade, uma das experiências que essa me deixou marcante, né? Foi uma vez que até hoje essa experiência me segue por onde eu ando. E eu tinha uma irmã que estava no hospital para ganhar neném. Sim.
E aí eu não queria, uma vizinha me dizia, a sua mãe está chamando para a senhora ir lá no hospital orar pela sua irmã, e eu não queria ir. E aí na terceira, tive que ter terceira vez, convite mandado até, né, da mesma vizinha e tudo. Sim. A sua mãe está lhe chamando lá no hospital para orar pela sua irmã, eu não queria ir. E ela estava para ganhar neném, eu não queria ir. Bom, aí subi na terceira vez que ela não estava passando muito bem. E aquilo eu não queria ir, não queria ir. Aí quando eu fui a terceira, quando eu cheguei lá, ela estava bem ruim, não estava se ajudando, mas a irmã ali que já teve neném e tudo, né? A irmã, que é mãe, estava nas últimas, que as enfermeiras, o doutor já não adiantava há muitos anos, tempo que ainda se ia, a mãe ou um parente junto, agora vai de novo, não parece. E aí eu não queria ir. Ao chegar lá, somente uma palavra que o Espírito Santo me mostrou que ele tinha me batizado, né? Amém. E aí ela não se ajudava e eu sentia o Espírito Santo me tomar. Quando cheguei lá na volta dela, o Espírito começou a me tomar, e eu só dizia para ela, diz graças a Deus, e aquilo começou a me impulsionar, diz graças a Deus. O médico chegou, as enfermeiras, quando eu vi até as enfermeiras, o médico pediu que eu fosse junto com eles para ajudar a parte da minha irmã. E eu me senti, irmão, que até eu sair de lá, faz assim, que eu entrei no ônibus, parecia que eu não estava caminhando no chão, uma coisa alta, que eu talvez estava nas nuvens, e vinha abalada, vinha com aquela emoção, que aquilo até hoje eu conto para meus familiares também sabem. Graças a Deus, eu fiquei em estado diferente, que eu entrei na lembro que eu vim no ônibus, não parecia que eu não vinha caminhando no ônibus. E uma emoção, uma coisa fora do comum. Essa aí até hoje eu me lembro. Glória a Deus. E é o poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Então essa é a experiência que cada um tem uma experiência diferente, mas a alegria e a unção é demais, e a unção de Deus é a mesma. Irmãos, vamos então entrar aqui no texto, aqui no uma verdade prática, aliás, o texto áureo. A irmã Vera pode ler para nós o texto áureo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Uma verdade prática diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa e um presente para todos os crentes indistintamente. Amém, Jesus. Irmãos, nós vamos fazer um texto áureo aqui, aliás, vamos fazer um texto, uma leitura em classe, no livro de Atos dos Apóstolos. Quem tem a sua Bíblia aí na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 21. Uma leitura em classe para nós. Estamos em poucos, né? Eu esperava que hoje ia ter mais irmãos aqui, mas graças a Deus que nós estamos aqui para orar por eles, né? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e do versículo 1 ao 21. Eu vou ler aqui o primeiro versículo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. É Atos 2, qual é o versículo? Versículo 3 agora. Agora é o 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. Pode ler. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando. Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. E a Frígia e Panfilia, e Egito e partes da Líbia, junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos aqui na revista, irmãos, entrar já, fazer... Pastor, me permite, eu não gosto, até eu coloco no silencioso o celular para não estar chamando, mas chamou a menina que mora lá, que ela está no trabalho, eu vou atender ali, pode ser importante, tá? Não tem problema. Então a introdução diz assim: o que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua relevância para os dias em que vivemos? A quem se destina? Qual a sua finalidade? Como receber essa dádiva divina? Essas são algumas perguntas abordadas pela presente lição. O que é o batismo com o Espírito Santo? A expressão batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos Evangelhos e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. As referências são Mateus 3:11 e Marcos 1:8 e João 1:33 e Lucas 3:16 e Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 11:16 e 1 Coríntios 12:13. É a promessa, vamos, primeiro tópico aqui, é a promessa do Pai. Atos, capítulo 2, versículo 17. E encontrará nos últimos dias, diz o Senhor, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O Senhor Jesus chamou o batismo no Espírito Santo de promessa do Pai. Está em Lucas capítulo 24, 49 e Atos capítulo 1, versículo 4. E por assim o fez. Aliás, e porque assim o fez? Os profetas predisseram essa maravilhosa dádiva celestial à Igreja de Cristo na face da terra. Dessa promessa falaram Salomão no livro de Provérbios 1, 23, Ezequiel 39, 29, Isaías capítulo 28, 11 e 44, 3, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, João Batista em Lucas 3,16 e também Jesus Cristo, o Filho de Deus, em Lucas 24, 49 e Atos capítulo 1, 4, 5 e 8. Ao estudarmos essas referências, que eu creio que já estudamos em casa, creio que os irmãos já estudaram, em Atos 2,17, fica claro que o Senhor está prometendo um derramamento geral do Espírito. Pedro, inclusive, faz essa conexão no dia de Pentecostes, relacionando o ocorrido com a promessa de Joel. Esse derramamento do Espírito seria um aspecto tão distintivo no início de um novo tempo ou época que Paulo, apóstolo, descreve essa nova era como o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3:8. É claro que isso não significa que o Espírito Santo não existia ou agia antes. O Espírito Santo é Deus e, portanto, eterno, mas sua ação hoje é muito mais abrangente. É um revestimento de poder. Atos, capítulo 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus mesmo afirma isso, mas recebereis poder. Atos capítulo 1, 8. A palavra grega é dunamos. Daí vem a palavra dinâmica, dinamite e dínamo, que tem o sentido de energia constante, força e poder. O poder mencionado, prometido por Jesus, não é para engrandecimento ou promoção pessoal, mas para testemunhar do seu Evangelho. É para o servir, é a autoridade ou capacitação para a missão e não significa um designativo ou um certificado de santidade ou superioridade em relação a ninguém. Pena que tem muita gente que valoriza, e devemos valorizar o batismo do Espírito Santo, só que tem muita gente que deixa a soberba subir no seu coração, acha que porque recebeu o batismo e até se acha superior aos outros, E nós vamos entender ao longo dessa lição que não é nada disso. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo, ele é mais humilde ainda, ele precisa ter mais humildade ainda. Ele precisa reconhecer o próximo com mais humildade. Todo o poder referente à obra de Deus será sempre para serviço, para o trabalho, para o engrandecimento e promoção do reino, e não para envaidecimento de ninguém. Peca quem se acha superior porque foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para
o eficiente serviço a Deus. Não é para que ninguém se ache mais do que ninguém. Atos capítulo 1, versículo 8, as referências, capítulo 2, 11 a 13. É obra exclusiva de Jesus. Amém. Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouves. O batismo com o Espírito Santo é obra graciosa de Jesus. É para todos, é de graça, é um presente. A virtude está em quem dá, é Jesus. Esse ponto é muito importante. O batizador com o Espírito Santo é Jesus. João deixa isso claro quando diz que a sua tarefa era extremamente inferior à de Jesus. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. Em outras palavras, assim como João é chamado de batista ou batizador, porque a característica do seu ministério era batizar com água. Jesus também é chamado de o Batista. A palavra é a mesma, com a diferença que, enquanto o elemento usado por João era água, o de Jesus seria o Espírito Santo. Segundo tópico, diz assim: o que não é batismo com o Espírito Santo? Lamentavelmente, alguns equívocos são comuns sobre o batismo com o Espírito Santo. Vejamos 3 deles. Não é a conversão, Atos capítulo 2, 38. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a regeneração ou o novo nascimento. É indiscutível que cada cristão autêntico teve uma experiência com o Espírito desde os primeiros momentos de sua conversão. Caso contrário, não seria cristão, pois ninguém pode sê-lo sem a atuação do Espírito. Então, ninguém pode ser um cristão se não tiver a atuação do Espírito Santo. Não há conversão sem a ação do Espírito de Deus. É o Espírito quem nos torna cristãos. Todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Romanos 8, 9. O batismo com o Espírito Santo, no entanto, é uma experiência distinta, e várias passagens em Atos dos Apóstolos corroboram este fato. Vejamos, os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, mas eles já tinham o Espírito Santo, conforme João fala no livro capítulo 20, versículo 22. Então, eles já tinham o Espírito Santo, mas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. O B. Os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados nas águas, receberam o batismo com o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos. Atos capítulo 8, 12 e 17. Os discípulos de Éfeso, em Atos capítulo 19, de 1 a 6, haviam crido no Evangelho, mas ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Aliás, nem sabiam sobre essa doutrina.
E sabe que tem muita gente que ainda não entende, irmãos? Tem muita gente que não entende o que o estudo está nos ensinando, nessa manhã, nos falando, né? Pessoas que precisam conhecer. Tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, mas elas nem sabem, muitas vezes, que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. E esse batismo, essa dádiva que recebemos de Deus, como nós lemos anteriormente, é unicamente para serviço de Deus, e não para sermos maiores uns que os outros na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Em suma, eis o mais importante: batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da regeneração, muito embora as duas possam ocorrer ao mesmo tempo. Logo incorre em erro quem coloca o batismo com o Espírito Santo como condição, requisito ou evidência da salvação. Tem gente que coloca isso, acho que a pessoa que não recebeu o batismo, ela não está salva, né? Mas não é o que a palavra nos ensina. Muitos cristãos autênticos e verdadeiramente salvos ainda não foram batizados com o Espírito Santo, mas isso não os torna inferiores ou menos salvos. Amém? Amém. Então, para a pessoa se tranquilizar. Não quer dizer, então eu não preciso ser batizado. Não, nós temos que ter, é necessário, né? Para nós nos fortalecer, para ter como a experiência que a irmã Jurema trouxe aqui, a gente sentir algo tremendamente superior, né? Algo divino. É uma sensação, vamos dizer assim, não se usa até a emoção, é uma unção maravilhosa, né? Algo extraordinário, que, como eu disse, cada um tem uma experiência, sentiu de uma maneira, tem uma maneira de explicar, mas é necessário continuar buscando o batismo com o Espírito Santo para recebermos, para nos sentirmos mais fortalecidos, né? E sentir essa alegria maravilhosa. Não é indefinido. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência qualquer que uma pessoa tem ou teve em um culto, vigília ou consagração, sem que o perceba. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência na qual a pessoa é revestida e cheia do Espírito de Deus, com a evidência clara, cuja a mais frequente é de falar em línguas. Várias coisas ocorreram no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre todos os que estavam reunidos. Som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, etc. Mas aqui se repete em diversas ocasiões é o falar em línguas. Atos capítulo 2, 4, 10, 46 e 19, 6. Vai além de ter sentido a presença de Deus de modo intenso, numa reunião de oração, ou sentido uma grandiosa alegria, comoção, ou mesmo caído no chão. Algo tremendamente, vai além daquilo que nós imaginamos. É divino. Às vezes a gente não sabe, a gente sabe explicar parte do que se sentiu, né? Mas quando nós falamos em mistério, né, o nosso entendimento, né, ele não entende, nós não entendemos. Mas o nosso espírito ora bem. A evidência de falar em línguas, aquele que é batizado com o Espírito Santo, que se alegra, que se renova, né, a gente não tem a interpretação. O nosso espírito ora bem com Deus. Mas nós aprendemos que
durante o culto, vem aquela vontade de largar aquelas rajadas de palavras de mistério, e nós temos o controle, irmãos. Nós não podemos, até eu ainda comentava, às vezes a pessoa está cantando lá, a pessoa dá vontade de dar um glória, mas tem que ser algo dirigido pelo Espírito Santo, e tem que ter aquela direção do Espírito Santo para não tirar a pessoa lá da concentração, do ritmo, para não, porque senão a pessoa de repente está lá cantando, está glorificando, está pregando, aí a pessoa dá um glória fora de órbita, vamos dizer assim, lá, aí a pessoa toda que está lá dando atenção lá para o altar, já vai para, porque foi fora. Agora a pessoa começa a ler glória, louvado seja o nome do Senhor, né? Ela não é para agora se for profecia em línguas é diferente, aí vai ter alguém que interprete, ou a pessoa mesmo vai, o irmão ou a irmã vai interpretar, né? Aí é para entregar para a igreja, aí é diferente. Agora, orar em mistério, falar em mistério, a gente tem que ter um controle para não tirar a direção do culto, para não, né, tirar a atenção. Não roubar, às vezes assim, uma palavra, né, nem deveria ser usada, mas para não tirar a atenção, né, da igreja, a qual, daquele que está ministrando. Acho que o terceiro aqui, né? Yeah. Não é registro, não é registro restrito, perdão, não é restrito ao passado. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não podendo negar a experiência do batismo no Espírito Santo, ocorrida no livro de Atos, alguns conhecidos como sensacionalistas afirmam que o batismo, as línguas, bem como os dons, de um modo geral, foram unicamente para os primórdios da igreja e assim cessaram junto com os dias apostólicos. Ledo engano, irmãos. Lamentavelmente vivemos hoje uma efervescência